Olá pessoal, o GL2 está na área. Estamos aqui com mais um vídeo, mais uma temática que tem gerado muitas dúvidas entre o meio cristão. Dessa vez vamos falar sobre Elias e a sua ida ali para o Ribeiro de Querite. Mas, afinal, por que Deus mandou Elias ir para o Ribeiro de Querite? Será se tinha alguma coisa para ele ali? Qual a razão para ele ir para aquele local? Qual era o contexto ali que Elias estava vivenciando? Então, ficou curioso? Então fica aqui comigo e vamos descobrir juntos o porquê Deus mandou Elias ali para o Ribeiro de Querite. GL2 está no ar. Muito bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez para tratarmos aqui sobre uma temática interessante, um tanto curiosa, né? Como vocês estão vendo aí no tema, por que Deus enviou o profeta Elias para o Ribeiro de Querite? Qual a razão para Deus estar fazendo isso aqui com o profeta Elias? Nós sabemos aqui que Elias é uma figura muito importante do Antigo Testamento ali na Bíblia, e também é conhecido por seu ministério profético, né, onde ele estava ali vivendo durante o reinado do rei Acabe e Jezabel. Um outro ponto da história que nos faz lembrar muito bem de Elias foi exatamente quando ele desafia ali os profetas de Baal e também por realizar muitos milagres ali no Antigo Testamento. Então são algumas das evidências que nos traz aqui uma lembrança muito forte a respeito do profeta Elias. Mas a pergunta é a seguinte: nós sabemos que ali, de acordo com a temática de hoje, ele foi alimentado por corvos, mas teria sido realmente Elias alimentado por corvos? Bem, a resposta para essa primeira pergunta é sim, né? Claro que Elias ele foi sim alimentado por corvos ali durante o Ribeiro de Querite. E essa história, este fato, essa narrativa bíblica, ela se dá exatamente no livro de 1 Reis, capítulo 17, nos primeiros versículos, onde nós podemos ver aqui, da forma que é descrito, que Elias é alimentado pelos corvos. E é uma história que passa ali durante um período de fome, durante o reinado de rei Acabe e Jezabel, e foi exatamente uma ação de Deus como forma de punição pela idolatria e a apostasia que estava acontecendo ali naquele local. E uma das questões que fez Deus chamar Elias para profetizar contra o rei Acabe e todo aquele povo ali que estava em pecado foi exatamente essa idolatria pelo pecado naquele momento. Então o que Elias fez? Sabendo disso, ele obedeceu a Deus e de fato os corvos começaram a alimentá-lo ali durante o Ribeiro de Querite. Mas antes de adentrarmos aqui no assunto, nós vamos para um tópico aqui que já é conhecido de vocês, que é exatamente isso aí. Antes de tudo, antes de Deus tomar essa providência, o que primeiro ele fez aqui com o profeta Elias? O que estava acontecendo aqui com Elias nesse primeiro momento? A instrução de Deus para Elias ir para o leito do Ribeiro de Querite está relacionada à providência divina em fornecer a Elias proteção e sustento durante um período de fome na terra de Israel. Deus escolheu esse local específico e deu a essa instrução a Elias, como parte de seu plano para preservar a vida do profeta e mantê-lo seguro. Então esta foi uma das razões pela qual Deus manda Elias ir para ali. O Ribeiro de Querite ele estava localizado ali no leste do Rio Jordão, e Elias estava escondido lá para evitar exatamente que as autoridades o procurassem, especialmente o rei Acabe e a rainha Jezabel, que naquele contexto, naquele momento, estavam tentando matar o rei Elias por causa das suas profecias, por causa dos milagres que eles faziam ali. Então, além disso, os confrontos também que eram tidos contra os profetas de Baal. Então Deus ele sabia que naquele local Elias ele teria acesso à água
do ribeiro e também providenciou o alimento de uma forma miraculosa ali por meio dos corvos, garantindo que Elias tivesse o sustento necessário para passar durante aquele período da profecia, que era um período de seca ali naquele local. Então, exatamente assim, a escolha de Querite foi exatamente um ato de providência divina para proteger Elias, ou seja, além disso, era uma forma do cumprimento do próprio papel de Elias como profeta, ou seja, apesar das circunstâncias difíceis e perigosas em Israel naquele momento. Então, tudo isso fazia parte aqui do plano de Deus em relação à proteção de Elias como o seu profeta durante aquele período de seca. Mas, afinal, qual era o papel profético de Elias naquele contexto? Qual era a principal função de Elias aqui? E nós precisamos entender exatamente isso. Qual era o papel profético aqui de Elias? Era servir como um mensageiro e profeta de Deus. Isso aqui está muito claro, né? Porque o papel profético de Elias, conforme descrito na Bíblia, era servir a Deus como seu mensageiro profeta de Deus. E particularmente durante um período crítico na história de Israel. E nós temos aqui, ou podemos destacar aqui, algumas das principais ações do papel profético de Elias. E dentre eles nós podemos destacar aqui, de uma forma bem clara, o confronto com a idolatria, que esse aqui nós podemos destacar como primeiro, sem dúvida, porque Elias ele foi chamado por Deus para confrontar a idolatria que estava profundamente enraizada em Israel, ou seja, especialmente sobre o reinado ali do rei Acabe e da rainha Jezabel, que promoviam ali em algumas situações a adoração ao deus Baal. Elias ele desafia esses profetas de Baal em um famoso confronto ali no Monte Carmelo, demonstrando o poder real de Deus ao fazer descer fogo do céu. Coisas que os profetas de Baal tentaram ali, chamaram ele, passaram horas e horas e nada acontecia. Então, quando chegou ali o momento de Elias, ele faz a sua oração, né? Clama a Deus e de repente Deus faz descer fogo do céu e consome ali todo aquele holocausto ali, aquele momento que estava proposto ali para descer fogo do céu. Além disso, nós podemos destacar aqui também como um dos papéis proféticos de Elias, anunciar o juízo divino e a terra de Israel como um juízo de Deus por causa da idolatria do povo. Ou seja, ele também anunciou juízos divinos contra a casa de Acabe, prevendo que o rei e sua descendência seriam punidos. Outro papel aqui de Elias que podemos destacar também é a preservação dos fiéis, ou seja, na proteção e preservação dos fiéis, seguidores de Deus, incluindo os profetas do Senhor. Ou seja, isso aqui é mencionado tanto no Antigo Testamento, principalmente aqui no Antigo Testamento, né? E Malaquias 4, 5 ou 6, você vai ver exatamente o seguinte, que onde Jesus identificava como João Batista, Elias havia de vir em espírito. Então, é uma passagem que está também ali no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, em relação ao preparo para o caminho para a vinda do Salvador. Então, Malaquias, aqui você tem essa menção messiânica de Jesus, e também ali no Novo Testamento, onde João Batista ele se identifica aqui como a forma que Elias trabalhou, né? Que ele havia de vir em espírito e em verdade. E em João 14 nós vemos aí a confirmação de Jesus falando que iria, mas nos deixaria o Consolador. De uma forma bem resumida e simples, nós podemos aqui destacar o seguinte, que o papel profético de Elias foi fundamental na restauração da adoração de Deus em Israel,
confrontando a idolatria e anunciando a justiça divina. Então, de uma forma simples e bem resumida, é basicamente isso. Ou seja, ao confrontar a idolatria e anunciar a justiça divina, nós percebemos também que Elias ele desempenha aqui um papel simbólico e muito importante na preparação para a vinda de Jesus, na preparação para a vinda de Messias, porque suas ações e palavras inspiram e influenciaram gerações posteriores de profetas e também de crentes. Em relação à biografia do profeta Elias, nós não temos aqui muito a apresentar, né? Porque não somente de Elias, mas como de muitos outros profetas, não era a função principal falar acerca daquele que levaria a mensagem. Por quê? Porque o objetivo aqui desses livros era mais a mensagem do que aquele que levava a mensagem. E se você ali, em determinadas situações, em algum momento, alguma informação a mais que é relacionada além da própria pessoa do profeta, é porque aquilo que foi mencionado tem alguma utilidade dentro daquele contexto no qual o profeta está levando a mensagem. Se foi uma cidade, então, particularmente, aquela cidade ela tem uma parte encaixada dentro da própria mensagem que o profeta está levando. Ou seja, aquela cidade ela está ali por alguma utilidade. Então, nós não temos muito aqui em relação à biografia dos profetas. Como a sua própria origem, que é uma origem aqui desconhecida. A Bíblia ela não fornece muitas informações sobre a origem de Elias. Ele é descrito como o tisbita ali em Gileade, a informação que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1. Mas o local exato de Tisbe é incerto, então nós não temos aqui essa informação. Além da sua origem desconhecida, nós temos aqui o chamado profético de Elias. Por quê? Porque Elias é introduzido na Bíblia como um profeta escolhido por Deus para enfrentar a idolatria que se espalhava ali em Israel. Então ele é chamado por Deus para anunciar um juízo de seca sobre toda aquela terra. Além do chamado profético de Elias, nós podemos destacar aqui também o confronto com os profetas de Baal. Isso aqui a gente não precisa adentrar muito, porque é um evento bíblico que é conhecido aqui por todos. Inclusive é um dos mais notáveis aqui da vida de Elias. E ocorreu exatamente ali no Monte Carmelo, quando ele desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá para provar naquele momento qual era realmente o verdadeiro Deus, resultando no milagre do fogo que desceu do céu em resposta à oração de Elias. Além desse confronto aqui com os profetas de Baal, nós podemos destacar também aqui a perseguição. Logo após ali a sua vitória no Monte Carmelo, Elias ele teve que fugir da ira da rainha Jezabel, que ameaçou matá-lo. Então ele se refugiou em vários lugares, incluindo o próprio Ribeiro de Querite, que é o tema central aqui deste vídeo. E além disso, ele foi até a casa ali de uma viúva em Serapta, onde realizou também alguns milagres. Além desse aqui, nós podemos destacar também o carro de fogo e a ascensão de Elias. Esse aqui também é um evento que é muito conhecido dos irmãos, né? Onde o profeta Eliseu se tornou discípulo de Elias e juntos eles viajaram ali por várias regiões anunciando a própria palavra de Deus. E finalmente Elias foi levado aos céus em um carro de fogo, que é um evento registrado ali no livro de 2 Reis, a partir do capítulo de número 2, ali em proximidade ali do versículo de número 11 em diante. Então, o relato bíblico de Elias, ele enfatiza seu próprio compromisso com a adoração a Deus e sua coragem diante da oposição de seus ministérios e milagres e também a sua própria pregação. E quando nós falamos aqui da história de Elias, ela é muito significativa, principalmente para a compreensão da história de Israel,
quanto também para o desenvolvimento das tradições proféticas nas escrituras judaicas e também cristã. Agora a pergunta, meus amigos, a pergunta que não quer calar. Por que Deus enviou o profeta Elias para o leito do ribeiro de Querite? Nós vamos ler aqui juntos o momento e o versículo onde este evento está registrado. 1 Reis, capítulo de número 17, diz o seguinte. Eu já destaquei aqui algumas palavras que vão nos ajudar a compreender do porquê Deus tomou essa atitude em relação a Elias e entender juntos qual foi a verdadeira razão de Deus ter enviado Elias ali para o ribeiro de Querite. Versículo 1. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Vou anotando aí esses destaques. Versículo 2. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu saberás do ribeiro... Não. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Versículo 5. Assim ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Agora aqui eu peço a sua total atenção. Vamos utilizar aqui um método de estudo bíblico indutivo, que é justamente onde nós pegamos a própria Bíblia para responder questões da própria Bíblia. Nós utilizamos a Bíblia para responder a própria Bíblia. Antes de tudo, vamos entender exatamente o seguinte: qual era o contexto em que Elias estava quando Deus toma essa atitude aqui para ele ir para o ribeiro de Querite. Nós sabemos que esse é um evento que está narrado ali no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. E Elias era um profeta de Deus que viveu durante o reinado de Acabe, ali em Israel. E era um período de grande apostasia e idolatria. Deus, vendo essa apostasia e essa idolatria, ele não poderia deixar aquilo ali seguir adiante. Então ele toma uma atitude. Ele pega exatamente Elias para confrontar a nação de Israel por causa da sua idolatria e por se afastarem dos caminhos do próprio Senhor. Então o que Elias faz? Deus ele pede para Elias profetizar uma seca sobre a terra como uma forma de punição pelo pecado daquele povo. Então, quando a seca se intensifica e os recursos se tornam ali meio escassos, Deus ele instrui Elias a ir para o ribeiro de Querite, onde ele providenciaria para Elias água e também ali o alimento. E a água ele bebia no ribeiro e os alimentos seriam enviados pelos corvos. E este episódio mostra aqui a provisão divina em meio à escassez e a própria fidelidade de Elias em seguir as instruções de Deus, mesmo em tempos difíceis. Então vamos aqui para os versículos para entender aqui a razão pela qual Deus tomou essa atitude. Vamos entender aqui com a própria Bíblia todas essas perguntas. Lendo esses versículos iniciais, nós podemos perceber o seguinte: Deus ele manda o profeta Elias aí para o ribeiro, isso é certo. Mas ele manda o profeta Elias ir para o ribeiro porque lá no ribeiro ele iria beber água. Isso. Mas qual foi o meio que Deus utilizou aqui para levar alimentos para Elias? Foi exatamente os corvos. Mas Deus ele usa exatamente essa espécie de ave para trazer ali alimento para Elias
ali no ribeiro. Se você parar aqui para analisar juntamente comigo o versículo de número 4, nós temos uma informação aqui que ela é muito importante. Por que essa informação aqui no versículo de número 4 ela nos é importante? Se você perceber, aqui no versículo de número 4, Deus ele não fala o seguinte: Elias, vai para lá para o ribeiro de Querite, porque lá eu vou ordenar aos corvos para te trazer alimentos. E se você olhar aí, o versículo de número 4, onde está destacado de vermelho, qual é a informação que nós já temos aí? E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Ou seja, isso nos leva a entender exatamente o seguinte: é que Deus ele não precisou deixar Elias chegar para prover, porque antes mesmo de Elias chegar até o ribeiro de Querite, ele já tinha provido local para Elias chegar até ele. Ou seja, antes de falar com Elias, Deus já havia falado aos corvos. Antes de Deus dar a instrução aqui para Elias ir para o ribeiro para se alimentar lá, Deus já tinha ordenado aos corvos e dado instrução a ele para levar alimento para o profeta Elias. Olha que informação interessante nós temos. Então, Deus não precisou esperar Elias ir para aquele local para depois prover ali uma solução para ele. Porque antes mesmo de ele chegar, Deus já havia provido a solução para o próprio profeta Elias. E foi exatamente por essa razão que Deus pediu para Elias se direcionar até ali ao ribeiro de Querite. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenhamos juntos aqui entendido e compreendido um pouco mais da palavra de Deus. E nos próximos dias estaremos trazendo aqui outras questões que são dúvidas também, principalmente aqui no nosso meio cristão. E juntos vamos aprender e crescer na graça e no conhecimento. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.